Olá, tribo! Bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar a respeito do, na minha opinião, o periférico mais importante do computador, devido à grande facilidade que ele nos traz. Por exemplo, sem ele, a gente deveria navegar por toda a tela do computador usando o teclado. Para quem sabe usar as teclas Tab, direcionais, a gente consegue fazer algumas funções que a gente faz com o mouse. Porém, isso seria bem complicado, por exemplo, desenhar, editar imagens, fazer diversos serviços mais específicos, que o mouse ajuda bastante nesse tipo de serviço. Eu acredito que a grande maioria de vocês já sabe utilizar o mouse, já sabe usar o mouse. Porém, como a gente está tratando de um curso de informática básica, o correto é que eu ensine como funciona o mouse, como é a pegada correta, como usar cada botão do mouse. Eu acredito também que a grande maioria de vocês vai estar assistindo essas videoaulas pelo celular. Se não, é até uma dica que eu deixo para vocês. Assistam pelo celular, use o computador como uma ferramenta para você estar praticando. Eu sempre digo para os meus alunos presenciais que quanto mais praticar, melhor. Quanto mais você pratica todos os exercícios de informática, quanto mais você praticar, mais apto, né, ao computador, mais apto ao uso do computador você vai ficar. Então é uma dica que eu vou deixar para vocês. Usem o celular para assistir as videoaulas e usem o computador apenas como uma ferramenta para praticar. Para você que está tendo o seu primeiro contato com o mouse, você vai apoiar o seu punho sobre a mesa ou sobre a sua escrivania. Com seu dedo polegar você vai segurar a lateral esquerda do mouse e com o dedo anelar e o mindinho você vai segurar a lateral direita do seu mouse. O dedo indicador vai ficar sobre o botão esquerdo e o dedo médio vai ficar sobre o botão direito do mouse. Os dois tipos mais comuns de mouse são os mouses comuns com dois botões e uma barra de rolagem e o mouse gamer, que é usado pelo público gamer que usa para jogar. Tem os botões principal e o secundário da mesma forma que o comum, porém tem algumas teclas para certas funções. Tem mouse gamers com 9, 12, 15 botões. Então cada botão o jogador coloca uma configuração, coloca uma função dentro do jogo, né? Mas pelo mouse comum você vai ter um mouse de 3 botões, que é o mouse de 2 botões, botão esquerdo e direito, botão principal e secundário, e a barra de rolagem. O mouse, como eu já disse, ele serve para movimentar o cursor, a setinha do mouse na tela. De acordo com que a gente movimenta o mouse, a setinha também se movimenta. Com o passar do tempo, com uma certa prática, você vai adquirindo uma certa habilidade com o mouse, que a gente acaba nem percebendo, né? A gente vai criando uma habilidade com o mouse e a gente faz coisas tão rápido que a gente nem percebe com o passar do tempo. As superfícies mais indicadas para usar o mouse é um pé de mouse ou, na falta de um pé de mouse, se a mesa for uma mesa que tem atrito, também dá certo. Porém, se for uma mesa lisa ou uma mesa com vidro ou em cima de uma cerâmica, de um porcelanato, você não vai conseguir usar o mouse com toda a habilidade com toda a agilidade que o mouse tem. Pela falta de atrito, o mouse vai deixar a desejar. Então o correto é, se você não estiver conseguindo usar o mouse estiver travando, devido à falta de atrito, você pode colocar um pé de mouse embaixo dele ou uma folha de papel, se for o caso. Se for para improvisar, você pode usar uma folha de papel. Eu vou mostrar para vocês como funciona na prática o uso do mouse. Bom, o clique primário, né? Quando a gente clica com o botão esquerdo do mouse, apenas uma vez, em cima de uma pasta, por exemplo. A pasta resumo. Quando a gente clica em cima dela, ela fica selecionada. Quando eu clico em cima do documento aqui, sem título, né? Esse áudio sem título, ele fica selecionado. Eu clico em cima da lixeira apenas uma vez com o botão esquerdo, fica apenas selecionado. Essa seleção ela serve, por exemplo, se eu quiser deletar, eu vou clicar aqui em cima da pasta resumo, ela está selecionada. Toda função que eu fizer no teclado, por exemplo, vai ser para essa pasta que estiver selecionada, pasta ou arquivo selecionado. Por exemplo, eu selecionei a pasta
E se eu teclar a tecla Delete e no meu teclado, vai perguntar se eu tenho certeza que desejo mover esta pasta. Aí mostra aqui o nome da pasta, a pasta resumo, né? Eu não quero deletar essa pasta, então vou clicar em não. Foi só para mostrar para vocês mesmo. Então o clique primário de um clique, apenas um clique com o botão esquerdo, ele vai apenas selecionar. Ou em alguns casos, por exemplo, de menus ou links, a gente clicando uma vez já vai abrir. Por exemplo, o menu iniciar, ele é um link. Quando a gente clica sobre ele uma vez, ele já vai abrir. Cliquei uma vez, ele vai abrir. Cliquei novamente, ele vai fechar. Os aplicativos na barra de tarefa também são links. Eu clico, é um atalho, é um link de um atalho. Eu clico aqui, por exemplo, no Chrome, o Chrome vai abrir. Cliquei em fechar, ele fechou também. Então, se você estiver navegando na internet, navegando em algum site, quando você clicar em links, é apenas uma vez já vai abrir. Para abrir um arquivo de forma mais simples, a gente vai clicar duas vezes. Por exemplo, se eu clicar duas vezes em cima da pasta, ela vai abrir. Se eu clicar duas vezes em cima do meu documento sem título, meu áudio sem título, ele também vai abrir. Agora com o botão direito, por exemplo, se eu clico uma vez com o botão direito, vai aparecer um submenu para essa pasta. Abrir, algumas opções aqui de um programinha que eu tenho instalado. Compartilhar, adicionar ao WinRAR, enviar para, eu escolho para onde eu quero enviar, recortar, copiar, criar atalho, excluir, renomear. Também o clique duplo, eu esqueci de falar. O clique duplo, quando a gente clica rápido, ele abre. Por exemplo, se eu clicar duas vezes em cima da pasta, ela vai abrir. Se eu clicar, isso rápido, né? Se eu clicar duas vezes devagar, vai aparecer a opção de eu renomear essa pasta. Por exemplo, vou colocar aqui exemplo. Como eu tenho um documento dela aberto, não permitiu. Então eu vou cancelar aqui, eu não quero renomear, vou deixar ela com esse nome mesmo. Tá bom? Quando eu clico com o botão direito em cima de uma pasta, aparecem algumas opções para ela. Renomear, propriedades, criar atalho direcionados a ela, essas opções. É um submenu direcionado ao que eu cliquei em cima. Por exemplo, se eu clicar em cima do meu documento, vai perguntar se eu quero reproduzir o documento de áudio. Da mesma forma, se eu clicar na área livre, na área de trabalho, com o botão direito, vai perguntar algumas coisas a respeito do ícone, né, aqui, ó, por exemplo, exibir. Aqui é a respeito dos ícones, se eu quero organizar automaticamente os ícones na minha área de trabalho, tudo a respeito da área de trabalho mesmo. Classificar, algumas opções de gráfico, da minha placa gráfica, e no caso exclusivo da área de trabalho, quando a gente clica com o botão direito, vai perguntar, vai aparecer algumas opções de resolução de tela, gadgets e personalizar o Windows, né? Trocar algumas cores. Isso aí a gente vai aprender no decorrer do curso. Já em outras pastas, quando eu clico em cima dela, por exemplo aqui em bibliotecas, se eu clico com o botão direito, vai aparecer as opções a respeito da biblioteca, por exemplo, a opção novo. Ou por exemplo, na área de trabalho mesmo, quando eu clico com o botão direito, aparece a opção novo, se eu quero criar uma nova pasta, um novo documento. Se eu criar uma nova pasta, vai aparecer nova pasta, eu escolho o nome que eu quero. Porém, não vem o caso agora, a gente não vai usar essa pasta. Vou deletar ela. Agora vamos ver a respeito do clique com arraste. O que é o clique com arraste? Quando eu quero movimentar uma pasta, um arquivo, por exemplo, de local, eu posso, por exemplo, clicar em cima do meu arquivo sem título. Ele não precisa estar selecionado, tá? Eu clico e seguro em cima dele, arrasto para cima da minha pasta e eu movi ele para dentro da minha pasta. Isso foi uma das funções de clicar e arrastar um arquivo. Ou, por exemplo, eu quero movimentar essa pasta, eu quero pôr ela mais embaixo. Eu cliquei, segurei e arrastei, ela vai ficar onde eu deixei. Ou eu quero, por exemplo, deixar do outro lado da tela. Eu clico com o botão esquerdo, arrasto até o outro lado da tela e solto. Ela também ficou onde eu gostaria que ela ficasse. Já a respeito da roda de rolagem, ela vai servir para movimentar dentro de um documento ou dentro de um site. Por exemplo, se você estiver editando um documento de texto com várias páginas, quando você clica em cima do texto e solta, só dá um clique em cima do texto só para marcar o local, e você rolar para baixo, você vai descer para as próximas páginas. Da mesma forma é na internet quando você está navegando.
Você vai rolar a roda de rolagem e ela vai descer enquanto você vai lendo o conteúdo do site. Você pode ir rolando para baixo para ir descendo. Essa é a função principal da roda de rolagem e essas foram as funções básicas do mouse. Até a próxima aula.